Seja muito bem-vindo, caro jovem aprendiz, a mais um vídeo do projeto Eu Sou, que conta a realidade de cada profissão. E para falar sobre a profissão de professora, olha que interessante, professora de educação emocional, está aqui presente a Andreia. Primeiramente, quero agradecer por você, Andreia, topar, em compartilhar a sua história e a realidade dessa sua profissão. Por favor, então se apresente, diga quem você é, de onde você está falando, fica à vontade. Primeiro, eu quero agradecer, Aline, você pelo convite de estar aqui. É maravilhoso, junto com todos esses jovens, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, que é bem pouquinho ainda, eu acredito, em meio a muitas pessoas que devem ter mais experiência do que eu, mas o meu nome é Andreia Cristina de Oliveira Gomes, e eu tenho 42 anos. E me fala, aonde você hoje está atuando? Ah, na verdade, morando. Hoje eu estou morando na zona noroeste de São Paulo, aqui em Francisco Morato, né? Mas Olha, toda a minha vida eu vivi lá na zona leste, ali no Patriarca, Danfer, Vila Sílvia, então ali naquela. nossa, então você é das nossas, né? Tem várias pessoas aqui gravando os seus vídeos e eles são também todos da ZL. Eu vou achar pessoas de outros lugares, mas agora, como você disse, né? Você está em outra zona. Sim, sim, vamos Legal. pegando outras experiências, né? Conhecer novos Muito, lugares. muito bom, muito bom. Mas me fale sobre a sua formação escolar, assim, me fala tudo que você tem aí no seu currículo, vamos falar assim. Tá. Então, eu terminei, em termos de estudo, assim, desde adolescente, concluí o ensino médio. E uma coisa que me deixava muito aflita é que eu repetia a quinta série, olha só. Mentira! Mas eu repeti a quinta série porque foi um período em que a minha mãe faleceu, foi bem um ano que a minha mãe faleceu, porque eu acho que aí também entra um pouco dessa questão de como hoje eu dou aula de habilidades para a vida, que trata do socioemocional, e também tem a ver com isso, né? Porque foi um período bastante delicado, assim, para mim, e aquele momento minha mãe faleceu em julho, no período de férias. E aí, quando eu voltei para a escola, meu rendimento não foi o mesmo, assim, sabe? Então eu acabei tomando um REC no final do ano e aí tive que fazer de novo. Então era uma coisa que me afligia muito antes, sabe? E aí depois eu consegui resolver isso, porque, né, todo mundo não é a questão de passar ou não que vai definir, nos definir. Mas eu confesso que eu fiquei um bom tempo assim, nessa coisa, nossa, eu repeti de ano, sabe? Aquelas coisas que eu não sou tão inteligente, por conta que eu repeti de ano. Mas aí depois eu vi também que essa questão do socioemocional mexeu bastante comigo, né? E aí, depois que eu me formei no ensino médio, eu fiquei um longo período sem estudar, que eu queria fazer faculdade. Mas eu tive que trabalhar cedo, e aí eu fui para a área da beleza. Aí eu comecei primeiro como manicure, fiz um curso de manicure, de pedicure, comecei a trabalhar por conta. Hum, E aí, depois disso, eu consegui fazer um curso de cabeleireira. olha. Fiquei trabalhando como cabeleireira durante muitos anos, muitos anos. Tive até um salão de beleza, mas eu sempre tive alguma coisinha da área da educação, sabe? Que eu ficava assim, não, um dia eu quero fazer algo na área da educação. E aí vem a questão do socioemocional de novo, que as pessoas, a gente não pode ficar se pautando no que os outros acham ou pensam de nós. Mas a gente também sabe que as palavras têm impacto, né, em Verdade. nós. Então, às vezes, eu ouvia algumas pessoas falando assim, porque dessa questão do potencial, né? Que muitas vezes você não tem potencial para isso ou potencial para aquilo, e eu acabava deixando um pouco para lá, essa questão da área da educação. E eu só fui fazer a faculdade de pedagogia aos 37 anos. Olha só. Que legal. Mas é porque eu trabalhei todo esse período na área da beleza. Aí, em 2012, eu comecei um curso superior em estética capilar e visagismo, que era na minha área. E eu comecei a fazer o curso, de repente não era aquilo que eu queria fazer, sabe? Aí eu fiquei Uau. pensando, opa, peraí, como que eu trabalho na área e eu venho fazer, né, para poder me especializar, me desenvolver nessa área e eu não estou gostando desse curso. Foi aí que a Uau. cabecinha começou, né?
tic-tac, tic-tac. E aí eu comecei a pensar, comecei a ler muito sobre a pedagogia. Eu tinha ido até o Japão e conheci lá a Universidade Soka, né? É uma universidade fundada assim com o objetivo de uma educação humanística. E aquilo mexeu muito comigo. Isso tinha sido em 2009. Aí tudo aquilo que eu já pensava bem antes, aquilo ficou mais ainda dentro do coração, sabe? Martelando. E aí em 2012, depois que aconteceu de eu trancar esse curso, eu comecei a ler muito sobre pedagogia, sabe? Sobre pedagogia. Aí depois de quase 5 anos, eu falei, não, é isso que eu vou fazer, a pedagogia. E aí eu, com 37 anos, comecei, até porque eu ficava pensando assim, não posso mudar agora de área, porque eu era responsável por ajudar em casa, sempre financeiramente, então eu tinha muito essa questão de ajudar, eu não posso fechar esse salão, ou fazer isso, ou fazer aquilo, por conta de também contribuir em casa. Então, toda a minha juventude foi isso, assim, sabe? Eu trabalhar e pensar muito nessa questão da família. Mas aí, quando foi 2016, eu casei, e aí compartilhei com o meu esposo sobre esse objetivo, e ele falou, ué, mas por que você não fez ainda, né? Aí eu ficava assim, porque eu ainda não tive, sei lá, não surgiu a oportunidade. Aí ele falou para mim, então a oportunidade vai ser agora, que eu vou te apoiar. E aí ele me apoiou, eu fui lá fazer o vestibular, comecei a fazer a faculdade, e aí foi uma transição, na verdade, né? Aí começa a minha transição de carreira, porque eu tive que começar do zerinho, né? Fazer a faculdade, ainda eu estudava de manhã, atendia à tarde, no salão. Aí depois, quando começou o estágio, o período do estágio, foi o momento que eu tive que decidir. Olha, agora não vai dar para eu ter que decidir, né? Aí eu fechei o salão, né? Comecei a atender só em casa. E aí eu mudei a minha faculdade para noite. Então eu fazia o estágio de manhã, voltava para casa, atendia algumas clientes e à noite ia para a faculdade. Então foi um período bem tenso assim para mim, porque é uma coisa ser jovenzinho e ter todo o pique para fazer isso, né? Outra coisa é 37, 38 anos, não que seja velho, mas já é um outro ritmo de vida, né? Sim. E eu consegui fazer isso, tive a minha redução assim financeira quase a nada, né? Porque a gente sabe que... até no financeiro, né? Exatamente, porque o valor que você ganha no estágio é um valor que vai ali cobrir, sei lá, a sua alimentação no máximo, porque eu ganhava passagem, né, no estágio. Mas a alimentação não dá para se fazer alguma coisa. Ainda mais eu que vinha de um trabalho autônomo, de ter um negócio, né? Mas, enfim, eu decidi não ficar olhando muito para trás e ver o que ia acontecer. E eu tive uma boa sorte muito grande de eu fazer estágio, de eu começar o estágio nessa mesma escola que eu trabalho até hoje. Olha. E justamente ser esse colégio que eu conheci a universidade lá no Japão, ser o Colégio Soka do Brasil, aqui, né, em São Paulo, lá no Alto do Ipiranga. Então, eu trabalho nessa escola. E aí, poder, assim, viver tudo isso da educação no dia a dia, muitas vezes aquilo que a gente acaba estudando na teoria, na prática é totalmente diferente, né? Que a gente acha, muitas vezes a gente acha assim, a gente vai aplicar tudo que o, né, Piaget, Vygotsky, né, lá, que fica lendo, não sei o quê, mas no dia a dia, como aplicar isso, né? Verdade. Você lembrar que, de repente, ali numa situação de conflito das crianças, o que o Piaget falou? O que Vygotsky faria, sabe? Desses teóricos, assim. Mas, no dia a dia, eu busco aplicar essa educação daquilo que eu aprendo, né, estudando, porque eu gosto muito de estudar. E aí eu pude, dentro de tudo isso, eu pude fazer uma análise sobre mim. Olha. Porque antes eu achava que eu não gostava de estudar, sabe? Mas aí eu comecei a ver que na área da educação, na área da beleza, quando eu estava inserida, eu estudava muito, assim, sabe? Olha. Eu era muito curiosa de tudo. Tanto é que eu tenho muito certificado aqui, sabe? Olha. Da área da beleza e tal. E eu sempre estudei bastante para poder trazer o melhor para os clientes, né? E na área da educação não vem sendo diferente. Eu sempre estou buscando, assim, ler, estudar, né? Saber o que está acontecendo, para poder trazer isso para a minha prática pedagógica, assim.
Então, eu acho que a pedagogia, Legal. para mim, ela. Eu acho que ela me salvou em vários aspectos, porque eu me sinto muito feliz Olha de ir que para a legal. escola, encontrar com as crianças, apesar do dia a dia não ser uma tarefa fácil, porque não é um conto de fadas, tá? O dia a dia da escola, ainda mais nesse período que nós estamos hoje, né? É. Pós-pandemia, as crianças hoje estão, não só as crianças, né? A Uhum, começar dos adultos, que são os professores, nós uhum. tivemos muitas questões socioemocionais Olha. que nós já tínhamos antes de uma pandemia, e a pandemia, na verdade, ela só agravou e acelerou todo esse processo, né? E aí, esse ano, eu tenho a oportunidade, que eu falo que essa matéria, assim, essa semana até falei com a professora na escola, ela falou, nossa, assim, é gostoso de ouvir você falar, quando você fala sobre a temática do tema, da sua matéria, porque você vive isso, sabe? Aí eu Que peguei e falei legal. para ela, é verdade, eu tô vivendo muito isso, e ninguém tira mais essa matéria de mim. Eu falei para ela, a não ser que me tirem da onde que eu estou, né, da escola, né, que me mandem embora. Mas por enquanto eu estiver lá, eu quero ministrar essa matéria que é habilidades para a vida, porque ela trata do socioemocional, da gente poder de conhecer as nossas emoções, de que forma lidar com as nossas emoções. E aí eu fico pensando assim, eu dou aula desde a educação infantil, criancinhas de 3, 4 anos, até o quinto ano. Olha, É quase ali finalizando a infância, né? Que ainda tem o sexto e sétimo, que é a finalização mesmo, ali da infância. E olha. agora pensa, eu fico só. Sabe o que eu penso todo dia? Pensa nessas crianças que tá lá no infantil. Como que não Sim, vai ser uma criança maravilhosa, ela já tendo será. contato com essa matéria, de reconhecer a emoção dela, dos sentimentos, do porquê que todo mundo, eu falo para eles, todo mundo tem raiva, todo mundo tem alegria, todo mundo tem tristeza. Não existe emoção boa, emoção ruim, elas fazem parte da nossa vida. E nós Que temos que legal. acolher elas, sabe assim? Agora, saber da onde que gatilho que fez com que fizesse com que a tristeza venha à tona, a raiva, né, essa alegria, que nem sempre ser alegre, as pessoas acham que, né, ser alegre todo dia Sim, também sim, não é normal. Mas o que é normalidade? Para mim, a normalidade não existe, sabe? sim. Nós existimos aqui naquele ponto de equilíbrio. Aquela pessoa que fala assim, eu sou uma pessoa normal, já desconfia dela. É uma pessoa que não é, que é bom você pensar assim. Muito bom, muito bom. Então, eu fico pensando neles, assim, daqui, nessa construção deles, na finalização da infância, algo que eu não tive a oportunidade de Uhum, reconhecer, uhum, saber sobre as emoções, né, que uhum, muitas vezes eu senti raiva e, tipo, né, soltava de alguma forma, mas que eles uhum. já têm esse acesso para É, poder reconhecer as emoções deles, saber que existe, reconhecer, entender que não é ruim ter raiva, mas você tem que saber o que fez com que aquela raiva surgisse, assim, sabe? Então, para mim, eu legal. poderia ficar aqui com você até a noite inteira com vocês, falando sobre isso, que para mim é maravilhoso. Mas eu vou deixar agora você me perguntar, tá? Que se eu falo muito. Fica tranquila, eu estou adorando conhecer toda a sua história, né? Essa escolha da profissão também, uma questão que você colocou referente essa responsabilidade financeira dentro de casa, que muitas das vezes faz, né, com que esse jovem não viva o seu sonho por conta disso, né? De ele ter essa Sim, responsabilidade, então, de arcar ali financeiramente dentro da família. E você viveu esse tempo, assim como também um ponto muito legal que eu achei que você trouxe, foi referente a uma transição de carreira, mas na idade de 37 anos. O quanto que isso é desafiador, porque muitas das vezes o mercado de trabalho ele é fechado quando se vê questões de idade, né? Você viveu muito tempo em uma profissão que você colocou que foi de cabeleireira, num salão de beleza, mas você se encontrou e decidiu fazer essa mudança e o mercado estava ali aberto para te acolher também. E hoje, vocês atuando
na verdade, com essas habilidades para a vida, essa é a matéria, como você falou, que aplica, né? Mas eu falei a Sim. sua profissão correta? Já me Hã? corrige. Eu falei a profissão correta? Você é Sim, na professora? verdade eu sou formada em pedagogia, Ok. e aí eu posso dar aula desde a educação infantil até o quinto ano. É que lá na escola, por exemplo, existem Uhum. escolas que a atuação do professor acaba sendo ou educação infantil, ou Tá. ele acaba sendo no, fun, no nos anos iniciais do fundamental, ele acaba sendo um professor polivalente. Na educação infantil também é um polivalente. O que é um polivalente? Ele Uhum. atua ali em todas as frentes, né? Dando desde a parte de matemática, geografia, história, português. E Olha, aí, só que na escola é, tem as professoras polivalentes do primeiro ao quarto ano, ao terceiro ano. No tá. quarto e quinto ano, já existe uma divisão ali, que tem os professores de português, uma professora que ela só dá português, outro só dá matemática, até para que as crianças consigam entender a dinâmica quando eles forem para os próximos anos, Uhum. né? E Certo. aí tem os professores que a gente fala que são de matérias específicas. A minha matéria é uma matéria específica, vamos dizer assim. Eu sou Sim, professora de uma matéria específica, como professora de japonês, de português, de inglês, de que música, legal. expressão corporal. Então, eu faço parte desses professores que dão aula de uma matéria em específico, né? Mas, Que de legal. repente, eu também, nada também deixa de que eu não possa ser uma professora polivalente, desde a educação infantil até o quinto ano também. Porque a sua formação traz exatamente essa, te proporciona você também atuar em várias outras matérias. É isso, né? Sim, isso mesmo. Exato. Que Aí eu só não legal. posso dar aula do sexto ano em diante. Para eu dar no Ah, ok. sexto ano em diante, eu teria que ter uma licenciatura de E, alguma matéria para uhum. poder dar aula do sexto ao ensino médio. Olha, que legal. E você, quando você se formou, você pensou que poderia estar atuando com essa idade ou você gostaria de atuar com outra idade? Eu acho que tudo foi acontecendo, assim, sabe? Eu acho que uma coisa que você falou também foi dessa questão da transição, e um ponto que eu queria destacar, que eu ficava pensando assim, sabe? Agora que eu vou fazer essa transição de carreira, então aquilo, toda a experiência que eu tive na parte da beleza, né? Do atendimento aos clientes, tudo isso foi perdido. E não, assim, sabe? Na verdade, foi sendo uma construção para poder eu chegar hoje, Legal, né? Então, quando a gente fala de transição de carreira, não é que aquilo tudo que nós fomos realizando a gente vai jogar fora, verdade. né? Porque tudo aquilo que a gente vai, né, nós vamos passando de experiência, vamos construindo, nós estamos nos forjando também como seres humanos, como pessoas, né? Ai, E aí, quando você faz essa transição, é muito legal que muitas vezes eu vejo aquilo que eu tive que aprender e aplicar lá no salão, também consigo trazer para a escola, sabe? Assim, sim, nessa sim. questão da escutativa, Olha, porque para você atender alguém na área da beleza, você acaba sendo uma pessoa que ouve a mulher, né? Às vezes verdade. a mulher nem te conhece, ela já conta toda a vida dela, né? Então Essa isso sou fez eu. também, então isso fez também hoje nessa matéria que eu ministro na escola. Eu tenho que ouvir as crianças, né? Ter uma escutativa, e eu consigo ter essa questão de ouvir, Verdade. desculpa, Imagina. de ouvir as crianças, sabe? De eles falarem. Então eu consigo aplicar várias coisas que eu fui me construindo para poder chegar aqui, né? Uhum. Muito bom, E aí muito essa bom. questão da idade, olha só. Quando comecei o estágio, eu comecei na educação infantil. Meu primeiro dia na educação infantil, eu saí da escola, ó, das 7 a 1. Primeiro dia era infantil 3. Então são crianças de 5 anos. Eu saí da escola assim com uma dor de cabeça, que eu falei, gente, será que é isso mesmo, sabe? Porque era tanta criança assim, né? Falando ao mesmo tempo. É, Me ajuda, banheiro, não sei o quê. Aí eu, gente, não, acho que não é. Eu acho que não é para mim, assim, as crianças. sim. Só que aí eu cheguei e determinei.
Eu falei, olha, tudo aquilo que a gente faz por 7, 21 dias, se a gente conseguir fazer aquilo, então vamos lá. Então, André, vamos encarar. O primeiro desafio são 7 dias. Você não vai falar que você vai desistir Muito bom. durante 7 dias. E aí eu passei por essa primeira etapa. Aí depois eu fui para os 21. Quando deu tudo ok, nos 21, eu falei, beleza, vamos em frente. E aí depois, olha, Aline, eu sei que eu peguei um amor por essas crianças, um amor tão grande por eles, pequenininhos, que aí quando a minha chefe, ela veio conversar comigo, para quando eu me formei, foi final de 2019. E aí, quando foi em janeiro, surgiu uma vaga para professora que seria de integral, mas era do fundamental anos iniciais. Então já seriam os maiores, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Uhum. Aí ela veio conversar comigo, aí eu falei, ai, mas eu não quero, porque eu gosto muito dos pequenos. Aí ela, ela ficava assim, André, mas é bom você conhecer, ter várias experiências, circular, sabe, por outras idades. Então, olha, eu fiquei, tipo assim, relutante. Mas eu fui. Uma coordenadora perguntou para mim lá na escola, como que é para você? Você dá aula lá no quinto ano, aí você tem que falar lá no infantil. Uhum. Aí eu falei para ela, olha, eu acho que por tudo que eu passei, desde o estágio que eu fiquei todo lá na educação infantil, aí depois quando eu fui para professora, eu fui para o fundamental anos iniciais, eu acho que isso já foi um preparativo. Uhum. Porque hoje eu consigo falar com as crianças do quinto ano, mas quando chega lá no infantil 1, por exemplo, que são 3 anos, Sim. eu consigo mudar essa chavinha, sabe? E saber que cada Legal. idade eu vou conseguir falar de uma forma com eles. Então eu não tenho dificuldade, assim, Nossa, que com isso. interessante. E aí, por isso, eu estou pensando até em fazer uma licenciatura o ano que vem, Uhum. né? Depois, acho que no segundo semestre aí, para poder dar aula para os maiores, que seria o fundamental anos finais e o ensino médio, né? Sim, sim. Olha que legal, mudando, né? E cada vez dessas mudanças que você for fazendo, você vai ter que, como você colocou mesmo, mudar essa chave, que é a mesma coisa, Sim, da forma como a gente fala com uma criança, a forma que a gente fala com um adulto, assim como públicos, né? Quando sim. se dar palestras, enfim, tem que saber qual é o público e a linguagem que se traz ali para um bom entendimento para todos. Muito bom, muito bom. Mas essa mudança aí que você fez de carreira aí, né, essa transição, como foi assim para você conseguir ingressar numa escola, mesmo sem ter tido experiência, apenas ali estar estudando para fazer o estágio, cumprir esse período de estágio, né, que é necessário pela faculdade? Tá. Quando foi o terceiro, eu fiz o primeiro ano, é isso. Primeiro 2 semestres, foi 2017. Aí quando foi o terceiro, eu poderia já procurar estágio. Comecei a procurar o estágio já. Eu sou aquela pessoa que eu sou muito certinha, sabe? Tem que fazer, já vamos fazer. E Muito aí eu já bom. comecei a procurar o estágio. E aí, quando eu já estava quase engatilhada assim numa escola, para começar o estágio, aí acho que foi no Facebook, foi no Facebook mesmo que saiu uma nota dessa escola que eu Olha, estou falando sobre que estava precisando de estagiários. uau. Aí o pessoal começou, minhas amigas que sabiam que estava procurando estágio, porque eu sou assim, eu já falo, olha, gente, estou procurando estágio, quem souber de alguma coisa me fala. Né? Então, fazer aquele network, né? Isso, Quem estiver muito bom. sabendo, uma coisa me fale, me fale, me fale, me fale, me fale, e o pessoal começou a me marcar no Facebook. Que Aí legal. eu peguei, olhei, aí eu peguei e falei, ah, mas essa escola, será? Eu tinha muito essa coisa assim, já sou muito velha, né? Que eu vou demorar para conseguir um trabalho de novo, vou demorar para conseguir. Tudo meu era isso, assim. Sim, sim. Aí eu fui, mandei o currículo para a escola e me Uhum. chamaram para entrevista, assim, depois de umas 2 semanas. Só que Olha, aí eu cheguei lá, eu acho que tinha umas 10 meninas para fazer a entrevista. Aí eu peguei, mas meninas mesmo, meninas, não eram senhoras, tá? Meninas. Aí a primeira coisa que eu olhei na hora da sala, que teve uma dinâmica de grupo, eu peguei e falei, eu só ficava assim, gente, já era, né? Até parece. Né? Eles vão querer meninas, não meninas senhoras. Né? Então eu já estava aí. Depois teve uma parte que no mesmo dia a gente fez a dinâmica de grupo. E depois foi a entrevista com o diretor da escola. olha.
E aí, dentro de um monte de perguntas que ele me fez, ele olhou meu currículo, e meu currículo era tanto da área da beleza, de um monte de coisa que eu tinha, e Uhum. também administrativa, porque eu fazia curso para saber como administrar meu negócio, para fazer as coisas, assim, né? E aí Legal. ele falou: Nossa, o currículo não tem nada assim de educação. E ele falou: E aí, o que, que você. É... Qual que é o seu pensamento? Qual que é o seu objetivo? O que, que Uhum. você vai fazer? Aí eu falei para ele: Olha, eu só preciso de 5 anos. Eu falei para ele. Aí ele, 5 anos. Acho que ele ficou pensando: 5 anos? Não, eu falei para ele: 5 anos para eu transformar o meu currículo totalmente na área da educação. Eu falei para ele, assim, sabe? Porque Legal. uma coisa que eu tenho, eu sou muito esforçada, eu sou dedicada, é como se fazer meu marketing, né? Isso. Eu gosto muito de estudar, de conhecer. Então, eu tenho certeza, o meu compromisso aqui, que se eu estiver na escola, que durante 5 anos, Uhum. você só me observe, porque eu vou mudar o meu currículo, assim, sabe? Da mesma Legal. forma que eu consegui fazer isso na, na área da beleza, né? Eu vou fazer isso na área da educação. Eu falei isso. Então, quando passou umas 3 semanas, a Uhum. coordenadora pedagógica me ligou e aí ela falou: Lembra que você fez a entrevista e eu tô te ligando para fazer um convite, que é para você vir trabalhar com a gente, estagiar aqui na escola. E agora fazem 4 anos e 6 meses, né, que eu tô na escola. Uau. E aí, dentro daquilo que eu te falei sobre na entrevista, quando ele falou para mim da mudança do currículo, como que seria, Uhum. e nesses 4 anos e 6 meses que eu tô lá na escola, assim, eu vim buscando sempre trazer atualização, mesmo eu fazendo a graduação, que eu já tinha acesso a muitas coisas, eu ia buscar os cursos livres, assim, né? Então, hoje, assim, no meu LinkedIn que eu tenho, Legal. lá eu vou colocando, adicionando, né, os certificados dos cursos que eu vou fazendo. É lógico que lá não é só um depósito de certificados, são cursos que realmente eu fiz, né, Sim. cursos que realmente eu consegui aproveitar todos os conteúdos deles e venho buscando colocar no dia a dia. E aí, então, eu tenho 14 formações, Uau. incluindo a minha graduação, fora os meus cursos livres. E hoje, né, assim, finalizando, que com certeza vai dar tudo certo até janeiro, Sim. finalizar a minha especialização, que aí vai ser o 15º, né, Uau. de formação que eu vou ter na área da educação. Então, assim, só que às vezes a gente não dá esse valor para aquilo que a gente vai construindo, né? Eu estou falando da Verdade. minha parte, assim. E é importante a gente valorizar essa construção que a gente vai fazendo, olhar para nossa história, sabe assim, olhar para nossa história de fora. Não olhar para a história que a gente está construindo dia a dia. Às vezes dá uma paradinha. Uhum. Eu falo isso para as crianças na escola, sabe? Dá uma parada, fecha o olhinho, sai daí onde você está e se olha do lado de fora. Pro, mas como eu vou fazer isso, né? Principalmente quarto e Sim. quinto ano. Sim. Sai daí dessa cena que aconteceu, desse conflito que teve agora. Tenta observar isso do lado de fora. Como que você resolveria? E aí eu trago isso para minha vida hoje, sabe? Que às vezes a gente está Legal. tão ali, intenso, fazendo todo dia a mesma coisa, mas às vezes tem que dar aquela parada, Uhum. refletir e sair e olhar a nossa história de fora. E quando a gente olha a nossa história de fora, nós vamos ver que a gente teve um caminho de construção muito bonito, assim, sabe? Sim. Então, acho que tá aberto, sabe? Aprender a escutar, a poder também. Às vezes a gente acha que a gente não tem nada para transmitir para as pessoas, né? E Verdade. nós temos muita coisa que nós podemos transmitir para as pessoas. E é a gente se orgulhar da nossa história, sabe? Se apropriar da nossa história e ter orgulho, por mais difícil que seja, da gente conseguir. Então, acho que para os jovens, assim, que eu sei que é um caminho de início, que às vezes a gente fica ali, né? Como que vai fazer, como que não vai fazer, e acaba desistindo. Eu também tive Verdade. vários momentos que eu queria desistir, sabe? Desistir, mas eu acho que a questão do sempre do lado financeiro era tão Verdade. crítico que eu não podia ter muito essa opção de desistir, não. Eu tinha que continuar, né? Boa. Sim. Tinha que seguir. Mas eu sei também que tem uma hora que a gente fala, poxa vida, mas sempre a gente vai ter que ficar lutando, sabe? Sempre a gente vai ter que
Sempre, sempre, sempre. Ah, nunca vai ser fácil, né? Ah, mas, né, será que o fácil também a gente consegue dar o valor, né, quando Verdade. as coisas vêm fácil? Então eu me sinto orgulhosa, assim, de poder, de olhar para minha história hoje. E aí Que eu fico legal. pensando, eu tenho muita coisa ainda para fazer, assim, sabe? Que legal, que legal. Nossa, incrível, incrível. Eu sei que daqui a pouco vai chegando ao fim desse nosso encontro da gravação aqui, mas eu acho que você já deixou uma boa mensagem aí para os jovens. Ah, mas eu tenho certeza que eles estão curiosos para saber, para quem deseja de fato ser, né, um professor ou uma professora que vai atuar com as habilidades aí para a vida, com essa matéria incrível, né, nas escolas, enfim, ou em situações particulares, como que é isso no dia a dia? Como que é o seu dia a dia atuando assim como professora? Tá. Eu acho que a aula, assim, eu ouvi outro dia, acho que foi o professor Leandro Carnal, num curso que eu estava fazendo dele, Olha, e é ele falou incrível assim, referência, viu? Essa é uma boa sim, referência. boa referência, excelente referência. Todos os cursos que eu faço a especialização na PUC, né? Aí às vezes Olha, aparece uns cursos, tudo que tem Leandro Carnal, sabe assim, a legal. aula dele, no meu curso, teve um módulo que foi ele, o professor, que era Fundamentos da Educação. Eu tirei 10 na prova Olha, final, sabe? Porque eu gosto muito dele, assim, sim. compartilho muito daquilo que ele fala, sabe? Uhum. E aí teve um momento do curso que ele falou sobre a questão de dar aula, né? E ele falou assim, que na verdade, o professor, ele não dá aula. O professor tem que viver, sabe? Ele tem que viver a aula. Olha, Não é dar aula, é viver a aula. Aí a gente pensa assim, nossa, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, sabe? Mas aí eu me emocionei porque eu falei que eu vivo a aula todo dia, sabe assim? sim. Quando eu chego na escola, tem um monte de realidade da escola, assim, não só das crianças, mas a Uhum. realidade de uma escola, da administração da escola, da valorização dos professores, o sentido financeiro, Uhum. né? Que a gente às vezes está ali, Uhum. mas a gente sabe que o retorno às vezes não é aquele que a gente gostaria, né? Sim. Então tem todo um contexto de dar aula que Uhum. para você viver, eu acho que você tem que saber bem o propósito daquilo que você quer para sua vida, assim, sabe? E eu, assim, todos Sim. os dias quando eu saio de casa, Uhum. se eu tiver assim problemas meus, pessoais de casa, eu deixo esses problemas aqui na minha casa e eu vou para a escola, Legal. né? Uhum. E no momento que eu entro na sala de aula, eu realmente vivo a aula com os meus alunos, assim, sabe? E eu acho que nessa construção que eu fui fazendo de viver a aula todo dia é uma aula nova, todo dia é um jeito que eu posso aprender com eles, que também tem isso, né, do Legal. dia a dia da escola, Legal. que a gente vem numa construção de educação que no início da educação, realmente o professor era o detentor do saber e ponto. O aluno ele Verdade. tinha que sentar lá e ouvir os mestres, né? É verdade. E ele não podia falar muito, né? De repente, dar sua opinião, ele não podia ser um ser pensante, né? Tinha que ser Verdade. um ser ouvinte. Ele tem que ouvir e é isso. Sabe assim? Ah, professor, de repente eu tenho, né? Não, de repente você não tem nada. Quem é o professor aqui sou eu, Verdade. né? Só que a gente chegou ali principalmente quando o Paulo Freire ele começou, né, nessa construção dele da educação, Uhum. veio se mudando essa construção da educação, que não é só o professor detentor do saber, mas dessas trocas compartilhadas que existe entre professor e aluno, né? Entre o educador e o educando, sabe assim? Então, Legal. quanto que eu aprendo com as crianças? Quanto que eu Sim. aprendo com eles no dia a dia? A resiliência, a empatia que eles têm de olhar para o outro, né? Ou às vezes a forma simples que eles têm de dizer as coisas, sabe assim? Ah, que estou de saco cheio, não sei, sabe? Eles têm Sim. as falas deles, assim, que para o nosso dia a dia a gente sabe que não é legal, então você fala dessa forma, mas as crianças elas têm isso, né? De conversar entre eles, de falar, e a gente vai aprendendo isso, né? E uma coisa que aconteceu Legal. semana passada super legal
é que, e hoje eu sinto esse retorno dos meus alunos. Porque o ano passado, eles sempre tiveram essa matéria, e aí não era eu que dava essa matéria, eu comecei esse ano. Olha. E a primeira coisa que eu determinei é essas crianças, porque eles nem sabiam que era habilidades para a vida, sabe? Sim. Né? Lógico que cada um, eu não vou entrar em mérito de quem dava, isso aí, né? Cada um tem a sua didática, cada um tem o seu pensamento. Mas Verdade. quando foram falar para eu dar essa matéria, falaram: olha, essa matéria é uma matéria muito importante e as crianças precisam saber o que é essa matéria. Então, eu coloquei para mim como determinante que essas crianças teriam que saber o que é habilidades para a vida. Então, no meu plano de aula, eu fui maçante no comecinho, sabe? Sempre entrar e falar para eles: gente, olha só, o que a nossa matéria fala? Qual que é a matéria que a Prodeia dá? Aí eles: habilidades para a vida. E o que essa matéria fala? Sobre sentimentos e emoções. Eu fui fazendo isso, sabe? Trazendo para eles Legal. coisas do dia a dia, e sempre eu voltava nessa teclinha, que nós falamos de habilidades para a vida, sobre sentimentos e emoções, sobre a forma como a gente consegue desenvolver o nosso dia a dia, e que a Legal. gente, não que a gente não vai ter, não vai ter tristeza, não vai ter raiva, vai ter alegria, vão ter todos os sentimentos, isso é importante para nós. E eu sei que passado agora, todo esse período, hoje as crianças, várias crianças, assim, sabe, às vezes a minha aula, tipo, foi aquela semana, aí era quinta-feira, o aluno falou: hoje tem aula sua? Olha, que Aí eu: não, legal. é terça-feira. É Que... terça-feira a aula. Ah, tá bom, Pro. Aí outro dia a aluna falou pra mim: ai, Pro, lá no banheiro, encontro eles no banheiro, né? Sim, Aí sim. começa o bate-papo. Ai, Pro, acho que a gente tinha que ter mais aula dessa matéria, viu? Porque é Olha, uma vez na semana em cada sala, né? Aí eu: porque. Ah, porque eu gosto muito da sua matéria, eu queria ter mais aulas. que Né? Eu: legal. tá bom. Eu falei: vou falar com a coordenadora, né? Mas eu sei que não é possível, porque é uma matéria que realmente só é uma vez na semana. Aí depois, uma outra aluna, eu tava lá na hora do lanche deles, que a gente fica lá olhando eles, né, na hora do lanche. Sim. Aí eu sei que ela veio correndo assim, ela me abraçou: Pro, tô precisando muito de uma aula sua de habilidades para a vida, porque eu tô com muita raiva. Ela falou pra mim: tô com muita raiva. Aí eu E, falei: calma, primeiro respira e solta. Respira e solta 3 vezes, vai se acalmando. Só que aí já era o momento que tava finalizando o lanche e eu já tinha que pegar a turma, né? Aí eu falei pra ela: olha, vai fazendo o exercício da respiração que depois eu vou te procurar, a gente conversa. E eu tenho muito isso, assim. Eu não falo só pra ir pra sala e não vou, eu vou atrás dele, sabe? que Né? Depois eu legal. vou lá, vou conversar, saber o que tá acontecendo. Aí ela me explicou o que estava acontecendo, que a aluna estava sendo meio invasiva no espaço dela, pessoal, sabe? E aí é todo um Olha, trabalho que eu consigo. Eu tenho um plano de aula, mas eu consigo mudar. Eu vou mudando a partir do que eles vão me trazendo de socioemocional que está acontecendo. Se aconteceu algo de bullying naquela sala, naquela semana, a próxima aula pode ter certeza que eu vou entrar lá e vou falar sobre bullying. Então eu já vou cortando algumas questões que vai acontecendo no dia a dia da escola para que eles tenham a consciência de não, daquilo que não for tão legal, não fazer mais, e a gente ter uma reflexão, um pensamento, e daquilo que for muito legal a gente poder reforçar, sabe? Assim, nossa, poder ter mais prática sobre isso. nossa, Então, fora o dia a dia, assim, né, de ter as questões, as ocorrências, né? E uma sim. coisa que também foi legal que diminuiu na escola, outro dia, conversando com a orientadora educacional, ela mesma disse. Ela falou para mim: o que você acha desse período que você está dando essa aula sobre as ocorrências no sentido de violência verbal, violência física? Aí eu falei para ela assim: olha, eu não sei porque eu não estou lá em cima, né, no administrativo, Sim, para saber o tanto de ocorrências que estão chegando lá, mas eu sim. percebo, desde que eu estou dando essa aula até agora, em termos de violência física das Sim. crianças, eu sinto que diminuiu bastante, porque antes tudo deles era partir para de bater, Agressão. morder, criança pequena, né? E aí eu falei para ela: eu sinto que isso mudou, mas isso daí só você vai poder me dizer, que ela que é responsável por isso. Ela falou: não, você tá certa. Que Ela falou: legal. realmente você está certa, assim, eu não sei te dizer quantas ocorrências tiveram, mas eu sei que também diminuiu. Aí eu fiquei bastante feliz. Então, eu acredito que é uma construção de todo mundo, Uhum. né, de
de fazer acontecer, não é a Andréia, né? A Sim. Andréia tá, né? Mas eu acho que esse meu compromisso de viver todo dia aula, sabe? Viver mesmo, Sim. né? De viver o tema, sabe? Assim, eu vou falar com eles sobre aquele tema, eu vou ouvir eles sobre o que eles pensam, e eles pensam tanta coisa boa, sabe? Às Que vezes legal. tem tema que eu falo assim, gente, será que essas crianças, eu quero ver o que eles vão falar. Aí eu começo perguntando para eles, gente, o que é isso? E eles vêm assim com uma fala deles, que eu falo, olá, Legal. gente, nós achamos que eles estão viajando e eles vêm aqui e dão uma aula para nós, né? Então, o que eu digo assim que hoje não tem mais Sim. como não ter na sala de aula essa partilha do professor com o aluno, sabe assim? Mas a gente chegou num momento de que para que vai servir tudo isso, sabe? Sim. Se você não for um ser humano que não souber lidar com suas emoções, com aquilo que você quer, seu propósito, você vai chegar aonde? Né? Então, a própria educação, ela veio com essa chegada da BNCC também, nessas reflexões que a gente está fazendo aqui, de poder desenvolver o ser humano de uma forma integral, ele como ser humano, tá, ok, você aprendeu tudo isso da matemática e português, mas no seu dia a dia lá, como você vai aplicar isso no seu dia a dia, se você não tiver esse desenvolvimento integralmente como ser humano, da gestão das suas emoções, inteligência emocional, Sim. como que você vai desenvolver isso para o mercado de trabalho? Então, a gente vem passando por tantas mudanças, sabe assim? A gente vai passando Sim. por tantas mudanças, que hoje em dia pode ser que a gente tenha 2, 3, 4 profissões. Verdade. Até pela nossa estimativa de vida, que vem aumentando, ainda bem, Sim. né? Não tem mais aquela coisa de que você nasceu advogado, vai morrer advogado. Verdade. Né? Você pode ter uma mudança ali, fazer uma transição, mas você pode se planejar, não é fazer uma transição, vou fazer simplesmente a transição, não olhe para trás. Verdade. Vamos fazer um planejamento, onde você quer chegar, o que você quer. Dia a Legal. dia da escola. É. Eu não sei se eu sou uma boa pessoa para falar, porque eu amo estar na escola. Talvez outras pessoas te elencariam vários pontos negativos do dia a dia da escola, sabe? Da profissão pedagoga. Sim, sim. Mas eu, assim, eu amo muito estar fazendo aquilo que eu estou fazendo. Que legal. Isso Né? é bom. Então, eu acredito que tem as questões, como eu já falei, mas eu acho que depende também nosso, de viver isso, sabe? Como que eu vou viver isso? E quando eu tô ali com os meus alunos, como que eu vou fazer isso, assim, sabe? Legal. Nossa, que incrível. Ser professora, não sei se eu já contei aqui, mas era um sonho meu aí de criança. E cada vez mais que eu escuto um professor falar, independente de qual ramo, né, que ele vai seguir ali, eu fico assim encantada, encantada. Ai, muito bom, muito bom. É muita gratidão pelos professores. Mas, finalizando, é uma pena, está chegando ao fim aqui. Você gostaria de deixar mais alguma mensagem, né? Porque aqui tem várias, se todos eles assistirem aqui, já vai estar bem incentivados aí por você, eu tenho certeza. Mas você gostaria de deixar alguma mensagem para esses jovens, né, que vão iniciar aí nesse mercado profissional, nesse mundo? Sim, olha, eu acho que a mensagem é não desistir, né? Legal. Eu acho que dessa questão que eu falei também, dessas construções que a gente vai tendo, que às vezes a gente acha assim, não, isso eu fiz e esquece. Não, não engaveta lá, não. Isso aí faz parte da sua construção como ser humano. Hoje a gente tem uma grande margem de jovens, a gente fala da geração Z, né? Que são os jovens que as pessoas estão dizendo que têm muito compromisso com as coisas. Esses dias eu estava vendo uma reportagem falando sobre um ponto que fala da demissão silenciosa, Olha, né? Depois procura sobre isso, sim. sobre essa parte da demissão silenciosa, Aham. porque é bem característica dos jovens de hoje, sabe? De não ter muito aquela questão do compromisso com horário, e aí não tá mais afim daquele trabalho, Verdade. mas também não vai pedir as contas. É verdade. E aí ele começa a fazer um monte de coisas para que chegue naquela demissão silenciosa, que ele sabe que ele quer, mas ele não quer ir lá e falar que ele, né, que ele quer, não está mais afim. E aí ele vai fazendo vários, né, episódios ali para que chegue essa demissão no final.
E é lógico, cada época tem os seus desafios, Sim, né? Cada época sempre vão ter mudanças e sempre vão ter desafios. sim. E a gente não pode dizer assim, eu sou de tal época. Não, nós somos dessa época atual, né? Nós somos Uhum, dessa época agora aqui. Mas a gente também verdade. não pode deixar de esquecer que aquilo que foi construído também, de olhar com mais carinho, sabe, sobre essa questão. Eu sou uma pessoa muito da disciplina. Às vezes eu até todo mundo fala, André, essa disciplina dela, né? Sabe, assim, disciplinada nas minhas atitudes. Por exemplo, na escola, né, como trabalho agora, né? Sim, A gente tem horário de lanche, a gente tem horário de entrar, de sair, do almoço, tem que registrar lá nosso rostinho, né, para fazer o nosso ponto. E às vezes eu vejo, tem alguns professores que trabalham comigo, que eles também são jovens, sabe? E sim. 5 minutos não tem problema de eu voltar depois do almoço. Hum, 5 minutos não tem problema de eu chegar atrasado. Ou não tem problema eu bater meu ponto 5 minutos antes. E aí são coisas que eu fico pensando assim, não, para mim tem. Porque se no meu horário está descrito que eu tenho que entrar 7h30 e sair 5h18, então é esse horário que eu tenho que cumprir. bom, Né? Então tem que pelo menos chegar ali 10 minutos, 5 minutos antes, sei lá, cada um vai, mas 7h30 eu tenho que estar lá no meu posto de trabalho. E outra, não é 7h30 chegando, boa. na minha mente. Não é Sim, 7h30, eu tô chegando ainda, né, fazendo tchauzinho pra galera. Não, 7h30 eu estou lá no meu posto de trabalho, e muito aí eu bom. termino meu trabalho 5h18. Não 5 horas eu já começo a juntar meu caderninho, minha bolsa, para 5h18 eu já tá lá batendo ponto, né? E eu acho que o meu recado, assim, que eu aprendi, tá? Tá, Não tem problema mudar de rota. Não tem legal. problema mudar de rota. Roteiro, caminho, você pode mudar. Uhum, Mas antes de mudar, a gente pode planejar para ser mais tranquilo, legal. né? E Bom, ter essa responsabilidade, assim, com a sua própria vida, com a sua construção, porque é a sua construção profissional que você está fazendo. muito bom. Né? Então, quanto se você não se responsabilizar pela sua carreira, o outro não vai se responsabilizar. Né? Então, Muito, quando a gente fala com relação à carreira, às vezes a gente fica pensando, mas a empresa que tem que me dar a oportunidade, a gente terceiriza, né? é A verdade. responsabilidade da nossa carreira, porque a carreira é nossa. Nós terceirizamos a responsabilidade da carreira para os outros. Então, quando a gente assume essa responsabilidade pela nossa carreira, e nós vamos determinando as coisas para nós, e é lógico, né? Vamos agindo, né? Uhum, Buscando, a gente consegue abrir qualquer caminho, assim, sabe? que legal. Então, eu falo como uma pessoa aí que trabalha desde os 15 anos de idade Uhum, e que corajosamente teve, assim, a coragem de fazer uma transição de carreira aos 37 anos, mas que eu também, sabe qual que é a loucura? é. Se eu tivesse que fazer uma transição de novo, eu faria. Olha que Às vezes eu legal. fico assim, a loucura da pessoa. Outro dia me perguntaram, mas se você tivesse que mudar de novo, você mudaria? Ué, se de repente der um negócio, não que agora aquilo que eu falei, eu achei É meu, sabe isso. assim, esse Exato. propósito, mas se de repente eu tiver que mudar, sei lá, a gente sabe o que pode acontecer na vida, né? Verdade. Nossa, de repente se eu não puder mais dar aula, aí eu não vou fazer mais nada. Se eu não puder mais, então acho que esse engessamento a gente não pode ter, Legal. né? Então acho que principalmente nesse mundo VUCA, que é tão, né, volátil, que é tão de mudanças. É nesse mundo também que fala que a gente pode até depois eles estudarem sobre o mundo Bunny, que fala sobre um mundo de ansiedade, um Olha, mundo frágil, né? Então, nesse mundo, assim, nós temos que estar aptos a mudanças. Então, eu acho que a minha mensagem é: esteja aberto para tudo que você pode receber e para todas as mudanças que podem acontecer. uau! Fica a dica aí, hein? Quem está assistindo. Olha só, muitas, na verdade, dicas que foram colocadas aqui pela Andrea. Nossa, Andrea, muito, muito obrigada por sua participação, né? Nesse projeto assim que vai transformar muitas vidas, né? Aí, muitas vidas de jovens. E eu desejo que a sua profissão ela contribua ainda mais para o autoconhecimento, então, desses estudantes que é o nosso futuro da humanidade, né?
E para você, caro jovem aprendiz, eu espero que esse conteúdo, né, que está sendo disponibilizado esteja te ajudando em sua escolha profissional e que pode continuar aqui contando conosco. Qualquer coisa, a Andréia está aí também disponível para poder tirar dúvidas se surgir, né? E interesse também para essa profissão, que para mim é uma profissão já do futuro, porque ela nem eu nem a conhecia, né? E ela, acredito eu, muito recente, principalmente em escolas aí particulares. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.